Vamos abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo número 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo número 2, até o versículo 5. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Amém. Ó Senhor, mais uma vez estamos em Tua casa, Tua palavra foi lida diante de nós, Senhor, e agora nós queremos receber do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração. Queremos ouvir a Tua voz, Pai, não filosofias do mundo, não histórias, Senhor, não doutrinas de homens, mas a doutrina de Deus, a palavra de Deus que alimenta, que transforma, que muda a nossa vida por completo. Fala ao nosso coração para que seja esta manhã um momento de mudança para todos nós. É o que te pedimos e eu entrego a minha vida ao Senhor. Peço a unção do Teu Espírito, que ela não deixe a minha vida, para que eu possa ministrar de acordo com a Tua vontade. Eu oro com os meus irmãos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Amados, aqui o apóstolo Paulo traz uma palavra de muito conteúdo bíblico, de doutrina de Deus para a nossa vida, mas nos leva a uma reflexão. Todos nós sabemos, afirmamos, conhecemos pela própria Bíblia a doutrina de que Deus é bom. Você acredita nisso? Nós podemos dizer isso com certeza: Deus é bom, mesmo quando Ele não faz o que eu quero. Amém? Esse é um dilema, não é? Mas a doutrina bíblica é que Deus é bom. Jesus mesmo, enquanto homem, não aceitou ser chamado de bom. Ao ser assim chamado, ele disse: bom é meu Pai que está nos céus. Então Deus é bom, Deus é amor. A Bíblia afirma isso em vários versículos. A bondade de Deus é algo maravilhoso, ela é uma razão para que hoje nós possamos ter salvação. Porque Deus é bom, não nos paga segundo aquilo que merecemos. Essa é a graça de Deus, não nos dar aquilo que realmente merecemos, a sua misericórdia. E por graça nos dá, ao contrário, aquilo que nós não merecemos, isso Ele nos dá. Então a gente precisa entender a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, que é um conceito bíblico que todos nós falamos. Mas há um porém aí. Não podemos, como dizer assim, abusar da bondade de Deus, abusar da sua graça, da sua misericórdia, a ponto de ignorarmos também que Deus é justo e que Ele ainda se ira contra a injustiça e contra o pecado. Uma coisa não anula a outra. A ciência de que Deus é bom alegra o meu coração. A ciência de que Ele é amor, de que Ele é misericordioso, traz paz ao meu coração. Mas, ao mesmo tempo, uma responsabilidade de agir de acordo com esta bondade e não de ignorá-la, de não apresentar um comportamento que me condene, porque também posso ser
repreendido por um comportamento inadequado. O apóstolo Paulo, nos 3 primeiros versículos que a gente leu aqui, ele nos lembra de que, apesar da bondade de Deus, há uma coisa que Deus não tolera. Vamos ler de novo o texto. Portanto, qual o adjetivo que ele usa aqui? Indesculpável. O que é indesculpável? Uma coisa que não tem desculpa. Não tem perdão, é o que ele está dizendo. Ó homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas. Veja, Paulo está proibindo o julgamento? Não, entenda bem o texto. Há outros versículos em que o próprio Paulo diz que nós devemos julgar todas as coisas. O Senhor Jesus também não proibiu o julgamento, mas ele advertiu que com a medida com que eu julgar, eu também serei julgado ou medido. Mas não está proibido o exercício do julgamento. E aqui também Paulo, no completar do versículo, diz: porque no que julgamos a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Isso é que é indesculpável. Condenar alguém por uma prática e no meu íntimo fazer a mesma coisa. Fazer aquilo que eu mesmo reprovo nos outros. Ser implacável ao apontar um defeito do outro e não ser capaz de discernir que esse defeito se encontra na minha própria vida. Isso me torna indesculpável. E ele diz: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Ou seja, a prática deste julgamento hipócrita traz o juízo de Deus, aquele Deus amoroso e bondoso, sobre a minha vida. Tu, homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Olha o engano que Paulo está aqui falando àqueles que pensam dessa maneira. Você acha que ao julgar os outros, ao condenar os outros por coisas que você mesmo pratica, você pensa que você vai escapar do juízo de Deus, da ira de Deus? Ah, mas Deus é bom, pastor. Deus é misericordioso, Deus é graça, Deus é amor. Mas Paulo está dizendo: isto é uma atitude indesculpável. E que atitude é essa, se a gente fosse resumir numa só palavra? Hipocrisia. Hipocrisia é uma doença, irmãos, mas é uma doença que parece gripe, sabe? Pega em todo mundo. Ninguém está livre dela. Eu, você, nós podemos experimentar momentos de hipocrisia. Você não vive de gripado, mas de vez em quando a gripe te pega. É uma coisa séria e tremenda, contra a qual nós devemos lutar. Porque se a gente não perceber, não atentar, você daqui a pouco está apontando o dedo, está julgando, está falando de alguém, mas que você em determinados momentos faz a mesma coisa que aquela pessoa que você está condenando. E isso te torna hipócrita e por isso indesculpável e alvo da ira de Deus, segundo está escrito nesses versículos. E a pergunta àquele que age dessa maneira é a pergunta que o apóstolo Paulo faz no versículo 4. Olha o que ele diz: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, que quer dizer paciência, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? É uma pergunta. Paulo faz essa pergunta para a gente pensar: será que você esqueceu da bondade de Deus? Será que você esqueceu da sua paciência? Porque foi essa mesma bondade que te conduziu ao arrependimento. Irmãos, isso nos faz refletir sobre a nossa salvação. Ninguém aqui que é salvo porque merece. Ninguém aqui que é salvo porque é bom, porque tem bom comportamento, porque só pensa coisas boas.
nós fomos conduzidos ao arrependimento por medo do inferno? Não é isso que a Bíblia diz. Ninguém é salvo por medo do inferno. Nós somos salvos pela manifestação do amor de Deus. Por isso a Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, a bondade de saber que Deus, por sua imensa bondade, misericórdia, graça, deu o seu Filho para sofrer no meu lugar, para pagar o pecado que eu cometi. Essa bondade me constrange, esse amor me constrange e me conduz ao arrependimento. E por esse arrependimento, por esse confronto que é produzido em mim pelo Espírito Santo de Deus, eu me rendo ao Senhor. E digo, eu me rendo ao seu amor. Ninguém se rende a Deus pelo medo de ir para o inferno. Nós nos rendemos a Deus pelo seu amor. Eu não consigo entender o seu amor, Senhor. Eu não consigo entender como o Senhor é capaz de me amar. Uma pessoa tão complicada como eu, tão cheia de momentos, de fragilidades. Como Deus consegue me amar? Isso me conduz ao arrependimento. Isso me leva a uma transformação de vida. Essa é a salvação. E aí Paulo diz, quando você se torna hipócrita a ponto de julgar e criticar e falar daquilo que os outros fazem, mas que você também faz, é como se você estivesse ignorando todo esse processo de bondade, todo esse processo de misericórdia sobre a sua vida. É como se você estivesse achando que você foi salvo porque você merecia. E essa é a pior ilusão de todas. Normalmente o legalista, aquele que aponta o dedo para os outros e não aponta para si mesmo, ele pensa que ele merece a salvação. Ele pensa que ele é bom, ele pensa que ele permanece salvo pelos seus próprios esforços, porque agora é uma pessoa que cuida de guardar, de obedecer e tal. Ele é um enganado, ele é um hipócrita. E a Bíblia diz, ele é indesculpável. E a Bíblia diz que sobre ele a ira de Deus se manifestará. E o versículo 5, Paulo sela tudo isso dizendo, mas, segundo a dureza e coração impenitente, coração que não é capaz de se autopunir, porque é duro, porque é inflexível, porque não consegue enxergar a própria miséria, que não consegue enxergar a própria hipocrisia. Paulo diz, por causa desse coração duro, você acumula contra você ira para o dia da ira e a revelação do justo juízo de Deus. Cada atitude dessa é como um acúmulo de maldade sobre a nossa vida. É como um acúmulo de ira de Deus sobre nós, pela hipocrisia que Jesus tantas vezes condenou. Então, amados, isto é algo para a gente pensar. Porque o homem que ignorar a bondade de Deus, ignorar a sua paciência, a sua misericórdia, e agir com atitudes hipócritas, certamente sofrerá de Deus a sua ira e a sua indignação. Só que Deus, ainda hoje, na sua paciência, no seu amor e na sua bondade, nos deixou esta palavra, não como uma sentença de morte, mas como uma oportunidade de mudança. Porque você ainda está vivo. Eu ainda sou vivo. Eu posso ter cometido muitos erros na minha vida. Você pode ter cometido e ainda os estar cometendo hoje. Você hoje já pode ter julgado alguém num erro que você mesmo pratica. Hoje você já pode ter sido hipócrita. Hoje, ainda essa manhã, você pode ter sido hipócrita com um irmão aqui perto de você. Mas você não morreu? Então ainda há esperança para você. Há esperança para a árvore. Mesmo quando está seca e caída, ao cheiro das águas ela pode reviver. Deus nos deixou a palavra não como apenas uma sentença, mas como uma advertência. Para que eu essa manhã olhe para essa palavra e diga, Senhor, eu tenho sido hipócrita, eu tenho feito o que está aqui escrito, eu preciso mudar isso na minha vida. Deus, na sua paciência,
está me deixando vivo para ter mais uma oportunidade de ouvir mais uma pregação, para mais uma vez aguardar uma mudança na minha vida. Só que, como a gente diz, a paciência tem limite. O limite dessa paciência acabará no dia da nossa morte. Nesse dia inevitável, não há mais recurso. Portanto, o que tem que fazer, façamos agora. O que tem que mudar, mudemos agora. A paciência de Deus nos chama à correção. Por isso Deus nos deixou sua palavra. Leia comigo Isaías capítulo 55, versículo 2 e 3. Está escrito: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Deus nos chama para ouvirmos a sua palavra, para que esta aliança seja confirmada conosco, para que a nossa alma possa prosperar nesse mundo e não viver prisioneira destas coisas. Deus nos dá a sua paciência para ouvirmos mais uma vez a sua palavra, esperando uma mudança. Leia Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Em Ezequiel capítulo 33, verso 11, está escrito: diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte de quem? Do perverso. Deus não tem prazer em derramar a sua ira, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque haveis de morrer, ó casa de Israel. Deus pergunta, por que morrer se eu te ofereço a vida? Por que continuar na hipocrisia se eu te ofereço a verdade? Por que continuar debaixo da ira se eu te ofereço a graça, a paciência, o amor? Por que? É uma pergunta que Deus nos faz. Irmãos, o fato da gente escapar do juízo, pela misericórdia que Deus tem aplicado a nós, não nos autoriza a viver colocando em risco a nossa vida. Deus tem sido misericordioso. Deus tem aplicado juízo a muitas pessoas. Você já viu a Deus aplicando juízo? Próximo de você, perto de você. Aí você diz, ufa, escapei. Mas isso não me autoriza a viver de qualquer jeito. Pelo contrário, isso me dá uma responsabilidade ainda maior. Em Jeremias capítulo 3, verso 7 e verso 8, a palavra de Deus diz para nós: e depois de ela ter feito tudo isto, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. A sua pérfida irmã Judá viu isto, quando por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, eu despedi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio. Vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. O que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo que Judá, o reino já estava dividido entre Judá e Israel, e o reino de Israel foi dominado pelos assírios em 722 a.C. E Judá, só muitos anos, mais de 100 anos depois, é que foi levado cativo à Babilônia. Então Deus está dizendo por Jeremias: vocês viram o que aconteceu com Israel? Vocês viram por que Israel foi dominado e tomado? Vocês viram o que aconteceu com o irmão de vocês? Mas mesmo assim não atentaram. Acharam que esse juízo só aconteceria com os outros e relaxaram diante disso. Então Deus chama Judá também de adúltera. Deus chama Judá também de prostituta, porque viu e não fez nada. E o dia de Judá chegou também. O dia do cativeiro, o dia da escravidão. Então Deus está nos alertando, irmãos. São palavras que parecem duras, mas que são de alertas. Quando nós estamos caminhando para um precipício, a gente precisa de levar um puxão e não de levar um carinho. Está entendendo isso?
Quando você está prestes a cair, você precisa que alguém se arrebente em você e pegue você e te jogue. E não que vá lá fazer carinho, que vá te empurrar lá no precipício. Então a palavra de Deus nos traz um peso para que haja uma mudança e uma oportunidade de virarmos esse destino. Deus está nos chamando a honrar a sua bondade e a sua paciência, a valorizar aquilo que me salvou, a bondade que me conduziu ao arrependimento. Viu o que ele disse no verso 4? Você ignora que foi a bondade que te conduziu ao arrependimento? Porque foi essa bondade, essa paciência que superou os nossos erros. Quando Deus me salvou você, você era bonzinho? Aí por isso ele diz, vou salvar esse aí, ele é tão bonzinho que ele tem que ir para o céu. Foi assim, irmão, com alguém aqui? Duvido, né, queridos? Então, Deus, pela sua bondade, Ele, vamos dizer assim, não olhou para os pecados. Ele olhou para Jesus, aquele a quem Ele mesmo deu, para que levasse os nossos pecados. Perdoou os pecados do passado. E ainda hoje tem suportado os pecados do presente. Entende que quando você é salvo, você é perdoado do seu passado? Dá para entender isso? Todo mundo entende isso? O seu passado, Deus não se lembra mais, ele foi perdoado. E o presente ficou isento de pecado? Não. O mesmo Deus que nos ama nos perdoa dos pecados do passado e nos perdoa dos pecados do presente. Então isso é para a gente viver pecando? Não. A Bíblia diz, filhinhos, não pequeis. Se todavia pecardes, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Ele é o advogado, ele é a propiciação pelos seus pecados, não somente pelos seus, mas pelos do mundo inteiro. Mas ele diz para mim que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Mas o pecado é um acidente na nossa vida. Acidente é a coisa que a gente não consegue prever. É coisa que acontece de sopetão. Não é programado, entendeu? Acidente não é premeditado. Agora, alguns pecados são premeditados, como essa hipocrisia citada aqui. Julgar no outro aquilo que você sabe que faz e mesmo assim abrir a sua boca para condená-lo. Isso é premeditado. E disso Deus diz, ele não suporta. Deus está sempre pronto a nos perdoar por causa de Jesus, nosso advogado. Então eu não posso ignorar a bondade de Deus, porque essa é a natureza de Deus. Deus não é bom, não diz a Bíblia? Ele não é amor, é a sua natureza, nos amar. A sua natureza é amar o homem, que Ele mesmo criou para restaurá-lo, para recuperá-lo completamente. E a Bíblia diz que Deus não muda, e nós temos que agradecer por isso, porque nós mudamos. Nós somos capazes de hoje gostar muito de uma pessoa e amanhã odiar a pessoa. Já aconteceu com alguém aqui? Você achava ela o máximo, hoje acha ela horrível, odeia, não quer nem passar perto. Graças a Deus que Deus não é assim. Deus não muda. Quando Ele ama até o fim. E Ele amou, sabe quem? Você. A humanidade que Ele criou. E não desistiu de amar. E continua amando até hoje. E continua de braços estendidos para o arrependimento ser gerado no seu coração pela sua bondade, para que você possa voltar-se para Ele, render-se a Ele de todo o seu coração. Mas Paulo adverte como desprezar tudo isso. Como posso desprezar tudo isso que me foi prometido, tudo isso que me foi dado, sem nenhum merecimento? Então, com as minhas atitudes, eu posso desprezar. Como é que a gente despreza a bondade de Deus? Como é que a gente esquece dos benefícios que recebemos? Como é que a gente ignora a salvação tão graciosa? É simples, irmãos. Basta uma palavra, basta uma atitude, estamos ignorando. Nessa atitude citada por Paulo de condenar no outro aquilo que eu faço, esta é uma das maiores evidências de que eu fiz assim, com a bondade de Deus, rasguei. Que eu fiz assim com a salvação que Ele me deu, com a sua misericórdia, com o seu amor. Você lembra quando Jesus contou uma parábola sobre perdão?
a mais conhecida de todas, e contou a história de 2 devedores, um que devia uma fortuna e outro que devia um pouquinho. E ele perdoou aquele que devia uma fortuna, mas esse que devia uma fortuna não conseguiu perdoar aquele que lhe devia só um pouquinho. Essa é a hipocrisia que o Senhor está aqui mencionando, que nos tira da presença de Deus, que faz com que a gente ignore o seu amor, a sua bondade e despreze quando a gente se acha bom. Um dos maiores erros do homem é se achar bom, é se valorizar demais. Na verdade, os extremos são muito perniciosos, né? Para que a gente tenha uma vida equilibrada, a gente precisa de entender qual o verdadeiro valor que nós temos. Qual é o valor? Há um valor intrínseco no homem? Eu não creio que haja um valor intrínseco. Há um valor intrínseco na natureza que Deus criou. Hoje a gente está desequilibrado nessas áreas, né? O ecologista chama a natureza de mãe terra, é a mãe dele, né? Quer beijar as plantas, quer lamber a terra, quer cultuar as árvores, né? Há algum valor intrínseco nessas coisas? Deus as criou para que nós pudéssemos desfrutar delas. Esse é o conceito do paraíso. Não para que eu adore a natureza. Assim como também Deus me criou, e não há um valor intrínseco em mim. O valor que eu tenho é o valor que me é atribuído por Deus. Valor intrínseco seria um valor natural. Não, nós não temos valor. O que nós hoje damos valor, valoramos pela raridade, porque o ouro é caro, porque é raro, porque o diamante é caro, porque é raro. E o ser humano, irmãos, não é muito raro, não. Tem muita gente aí no mundo, né, irmãos? Então, o nosso valor não está na raridade. O nosso valor não é intrínseco. O nosso valor é atribuído por Deus, porque Ele nos amou. Então, é por isso que eu tenho valor. E eu preciso lidar bem com essa valoração de Deus. Porque senão, se eu não tiver equilíbrio, eu me acho, né, o cara. Eu sou amado pelo Senhor. Eu sou, como eu disse aqui semana passada, o filho do rei. Eu sou o príncipe, eu sou isso, eu sou aquilo. E começa a se achar, eu sou o rei da cocada. Eu sou o cara. Pronto, já era, caiu. Deixou de ser tudo isso. Não é? A Bíblia diz, ninguém pense de si mesmo, além do que convém pensar antes, pense com moderação. E há aquele outro extremo, daquele que não se acha nada. Daquele depressivo que diz, eu não tenho valor, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, eu não sirvo para nada, estou ocupando a terra aqui inutilmente, melhor morrer. Já pensou isso? Só um pouquinho? Já teve um momento assim? Também é ruim, porque se Deus te ama, você tem valor para Ele. A sua vida é importante, os dons que Ele deu, mas o equilíbrio é o que nós temos que encontrar. Então, como eu posso desdenhar da bondade de Deus, da sua misericórdia? Como é que eu posso desprezar? Me achando mais do que eu sou ou me achando menos do que eu sou? Das duas maneiras estarei desprezando a bondade de Deus. E segundo o exemplo do texto, quando julgo os outros, falo dos outros, aquilo que faço, fica evidente que eu estou como que cuspindo no prato que comi. Na mão que me alimentou eu estou mordendo. E isso é que fica evidente. E muitos de nós, cristãos, têm sido mordidos por esse bichinho, não é? Do orgulho, da vaidade, do eu sou, do eu faço, eu sou o cara, eu sou o bom. E aí começam até reivindicar de Deus. Já ouviu isso aí, né? Vamos reivindicar. Senhor, eu reivindico. Reivindica? Você é um sindicalista evangélico? Está botando a sua pauta de reivindicações para Deus? Senhor, se o Senhor não me der isso, eu vou entrar em greve. Companheiro, se não me der isso, eu entro em greve. Reivindicação é isso, irmãos. É você cobrar aquilo que você acha que é um direito. Eu tenho direito a quê? Eu tenho direito a tudo que Deus me deu. Já deu. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. É meu. Seu filho unigênito me perdoou.
Já recebi. Eu costumo dizer que eu sou aquele que recebi a herança antes do pai morrer. Eu sou aquele que recebi o salário antes de trabalhar. Então eu tenho o que para reivindicar? Tenho nada. Qualquer reivindicação é sinal de que eu estou denegrindo a bondade, a misericórdia, a tolerância de Deus. Como se Deus fosse obrigado a me dar alguma coisa. E é esse engano que faz a gente condenar o outro naquilo que a gente mesmo pratica. Como eu sempre digo, esse é o pior engano. O pior engano não é aquele que Satanás faz comigo, mas é aquele que a minha mente mesmo faz comigo. É o auto-engano. É aquilo que eu penso que sou e que na verdade não sou. É aquilo que eu acho de mim e sem ser de fato aquilo que os outros veem em mim. Esse é o pior de todos os enganos e é aquele que mais pode nos envergonhar. Dessa forma eu estou ignorando, pervertendo a bondade de Deus e pior, achando que a justiça demora. Como Deus não pune agora, eu acho que posso escapar. Como já pequei tantas vezes e nada Deus fez, eu acho que ainda demora a sua justiça. Paulo diz no versículo 5, você pensa que vai escapar do justo juízo de Deus? Você pensa que por Deus estar demorando em agir, é sinal de que Ele vai esquecer coisas que você sistematicamente tem feito? Irmãos, não despreze a paciência de Deus. Não despreze o amor de Deus por nós. Essa talvez seja uma das maiores formas de ingratidão. Ingratidão é algo que nenhum de nós gosta, nenhum de nós suporta. E eu creio que Deus também não gosta. Saber que me deu tudo e eu desdenhei de tudo que me deu. E comecei a me achar e julgar todo mundo. E pior, fazer as mesmas coisas que eu julgava nas outras pessoas. Queridos, Deus tem mais pressa em glorificar os seus servos do que em condenar os maus. Deus tem mais pressa em glorificar os seus do que em condenar os maus. Por quê? Porque Deus não tem prazer na morte do perverso. Mas sabe qual é o prazer de Deus? É ver um filho dele manifestando a sua glória. E como é que você manifesta a glória de Deus? Certamente não é julgando nos outros aquilo que você mesmo faz. Que a gente possa pensar um pouco sobre isso. Porque pecar contra Deus é uma ousadia muito grande. Pecar contra a lei é uma ousadia muito grande. Pecar contra a justiça é muito ousadia. Imagina pecar contra o amor. Pecar contra a graça é algo ainda pior. Porque recebi o perdão e agora estou negligenciando simplesmente esse perdão. Estou me rebelando contra o amor e contra a misericórdia de Deus. É uma grande rebeldia. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para a graça, para o amor, para que a gente possa viver assim em relação às outras pessoas. Quando condeno nos outros aquilo que eu mesmo pratico, a Bíblia está dizendo, sou indesculpável. Uma palavra apenas para a nossa reflexão. Uma oportunidade que Deus está nos dando de rever os nossos conceitos, de pensar mais na salvação, no benefício que Deus nos deu, nesse perdão incontido, nessa graça maravilhosa, nessa misericórdia que se renova todo dia. Irmãos, por que nós estamos vivos? Nós merecemos estar vivos? Fala sério, irmãos. A gente faz algo tão importante que Deus sem nós deixaria de ser Deus? A gente é tão imprescindível que se a gente morresse agora, Deus não ia saber o que fazer? Pensa bem. Pensa nisso. Nós não somos absolutamente nada. Tudo que somos foi Deus que nos deu. Tudo que temos foi Deus que nos deu. Tudo que possamos fazer de bom foram os dons e talentos que Ele colocou sobre a nossa vida. Que essa bondade que nos conduziu ao arrependimento nos conduza dia a dia a uma vida equilibrada com Deus.
a sermos servos do Senhor equilibrados. Que isso se manifeste na igreja, que se manifeste no mundo, que a gente não seja cristãos hipócritas, não é? Que condenamos e depois fazemos. Vocês já viram quantas vezes isso aconteceu nos últimos tempos? Não muito longe, queridos. Volta e meia sai no jornal, volta e meia aparece a notícia. Grande pregador, Jim Swaggart, você lembra disso? Grande pregador, cruzadas evangelísticas, falava frontalmente contra adultério, contra homossexualismo, contra não sei o quê. Foi pego praticando aquilo que ele condenava. Essa semana passada, deputado republicano americano, defensor da família, defensor dos bons costumes, falando contra o homossexualismo, foi pego fazendo sexo com outro homem dentro do seu gabinete no Congresso americano. Condenou nos outros aquilo que ele mesmo pratica. É indesculpável. Ainda está vivo. Tem salvação para ele. Eu creio. Você crê? Tem salvação para Jim Swaggart. Dizem que ele se arrependeu. Eu creio, Deus, possa ter acontecido. E ainda possa salvar, porque a alegria de Deus está em salvar e não condenar. Mas olha o problema da gente condenar aquilo que a gente faz. Isso não fica impune, isso não sai barato. A Bíblia diz, não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Palavra de alerta, não quero botar medo em você, porque é o amor que te conduz, é a bondade que te conduz ao arrependimento. Eu não quero que você se arrependa essa manhã, porque eu estou ameaçando com juízo. A palavra que eu trouxe está ameaçando com juízo. Eu quero que você se arrependa, que eu me arrependa de qualquer coisa que tenha feito, pela consciência da bondade, do amor e da misericórdia. Que isso incomode tanto, que a gente comece a pensar, eu não estou enganando aos homens, eu estou enganando a Deus, que é impossível enganar, porque vê todas as coisas. E aí sim, haverá um conserto, haverá uma reparação, que só Deus pode fazer, para salvar todos aqueles, independente do que tenham feito. Que assim o Senhor fale com a gente essa manhã. Amém? Vamos orar. Glórias a Deus, glórias ao nome do Senhor. Glórias ao teu nome, Jesus. Ó Senhor, nós ouvimos a tua palavra, uma palavra de alerta, uma palavra de cuidado, de confronto, mas uma palavra de amor. Tuas palavras são palavras de amor. Mesmo quando elas falam de juízo, elas são palavras de amor, porque elas nos conduzem ao arrependimento, elas nos levam ao conserto, Senhor. E que essa manhã seja uma manhã de conserto, que essa manhã seja uma manhã de reconhecimento, Pai, de reflexão, de olhar para dentro de nós e perceber qualquer tipo de hipocrisia. E uma vez percebida, possamos tirar isso da nossa vida por completo. Porque diante de Deus estamos desnudos. Diante do Senhor, o Senhor nos conhece como somos, o que pensamos, o que falamos quando ninguém vê, o que fazemos quando ninguém está olhando. O Senhor conhece. Oh, meu Deus, fala ao teu povo essa manhã. Esse é o produto melhor que o Senhor pode fazer em nós, a nossa santidade, tirando a hipocrisia do nosso meio. Tira essa hipocrisia, Pai. Tira essa hipocrisia da igreja de uma maneira geral, para que não venhamos a ser envergonhados, porque os pecados ocultos serão revelados, Pai. Livra-nos, Senhor, enquanto há tempo. É o que eu te peço em oração pela igreja, pelos irmãos, por todos nós, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vamos orar, vamos louvar.
Senhor, nos derramar na Tua presença, Pai. Pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Eis-me aqui, Senhor. Usa-nos, Deus. Eis-me aqui outra vez diante de Ti, abro meu coração, meu clamor. Escuta, Senhor, o nosso clamor. Escutas, fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim, ausente. Teu toque, por Tua bondade, libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Obrigado, Jesus. Recebe, Senhor, o nosso louvor. Recebe a nossa gratidão pela Tua bondade, Pai. Glórias ao Teu nome, Jesus. Te louvamos, Senhor.